Então é como se vocês estivessem muito cansados. Vocês, para muitos casos, vocês estão sentindo essa energia negativa dessa pessoa. Então vocês pode até acabar afetando a saúde de vocês, mental, emocional, física. Porque a energia dessa pessoa é uma energia muito negativa, muito pesada, tá? Olá, arianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Esta semana, tiragens de amor. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, para leitura de amor. Lembrando que vocês podem adaptar para amizades e família também, tá? Duas energias aqui para Áries. Reserve um tempo para respirar. Reserve um tempo para respirar. Acho que já tinha saído para vocês, não tinha? Era para Áries que saiu? Acho que era, hein? Seu esforço está valendo a pena. Lua nova em Capricórnio. Signo de Capricórnio. Vocês podem estar lidando com alguém do signo de Capricórnio ou ter forte no mapa, tá? Reserve um tempo para respirar. Seu esforço está valendo a pena. Aqui eu posso estar falando com arianos que estão se dedicando a algo, mas está se dedicando mesmo aqui, porque para sair essa energia, essa mensagem, reserve um tempo para respirar, vocês não estão nem respirando, não estão nem dormindo direito, hein? Eita, Áries. Vamos ver aqui com o oráculo Espírito dos Animais. Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Do que estamos falando? Do que estamos falando, Áries? Tem um despertar aqui. Áries, eu tô sentindo uma energia aqui, assim. Vocês tiveram algumas perdas aí, ou uma perda, né, na vida de vocês, né? E é como se de repente vocês estivessem se lamentando disso, mas é como a espiritualidade está dizendo que não foi perda, foi livramento aqui, tá? Aqui eu tô vendo uma energia, eu tô sentindo uma energia de pai, de mãe. Alguém muito dedicado à família. Só que eu sinto que teve um rompimento aí, teve alguma coisa que aconteceu. Eu não sei, gente, eu tô sentindo uma energia de família aqui, tá? É como se tivesse acontecido alguma coisa. É como se fosse assim, é o que eu tô sentindo aqui, tá? Eu me dediquei muito porque eu tô sentindo uma energia de... Lembra que eu falei? Uma energia de pai, de mãe. Energia de pessoas muito dedicadas à família aqui. Porque essa carta fala de dedicação também. Uma pessoa que quando se compromete a algo, ela vai até o fim, tá? Então eu vejo que é como se vocês tivessem se dedicado muito à família de vocês. Gente, aí vocês adaptem. Família pode ser o quê? Pai, mãe, pode ser pai, mãe, irmãos, pode ser filhos. Adaptem, tá? O que é família para vocês aqui? É como se vocês tivessem se dedicado demais e vocês não tivessem tido devido reconhecimento. É como se essas pessoas tivessem fazendo mal para vocês de alguma forma. Nossa, Áries. Sabe quando você olha para as pessoas com um olhar de carinho, de atenção, de dedicação, sabe? Mas infelizmente não é recíproco. Infelizmente isso pode acontecer realmente dentro de família também, né? É triste isso, mas infelizmente acontece, né, Áries? Tá?
Aqui pode ser relacionamento afetivo amoroso, pode ser também, tá? Alguém que vocês se dedicaram muito, tá? E não teve o devido reconhecimento. Aqui é como se vocês fossem vistos como uma pessoa exemplo até. Sabe? Exemplo de marido, exemplo de esposa, exemplo de namorado, de namorada, de pai, de mãe. Mas, infelizmente, a vida é assim, né? Nem sempre as pessoas pensam como a gente, né? Às vezes a gente pensa assim, eu vou me dedicar, eu vou fazer isso e tal pela pessoa, a pessoa também vai ser recíproca, né? Essa pessoa vai reconhecer, vai fazer o mesmo por mim. Nem sempre é assim, né, Áries? Infelizmente, tá? Eu vejo um afastamento aqui, mas a espiritualidade está dizendo, porque é um afastamento que vocês chegaram a se questionar, será que eu fiz a coisa certa? Entende? Não é um afastamento que ocorreu e vocês estão bem, não é isso. Por mais que essas pessoas tivessem te prejudicado, ou essa pessoa, porque a gente pode estar falando de um relacionamento afetivo amoroso, né? Por mais que essas pessoas tivessem trazido decepções ou foram injustas com vocês ainda tinham um certo apego, pode ser? Porque eu sinto uma energia de arianos que ficaram meio na dúvida, sabe? Se questionando. Será que eu fiz a coisa certa? Né? Mas é a espiritualidade dizendo que sim. Não foi perda, foi livramento. Tá? Ou de repente essas pessoas resolveram se afastar de vocês e vocês se questionando. Será que eu fiz certo em ter permitido que eles se afastassem? Será que eu não deveria ter me posicionado e ter falado não é assim, ter insistido em ficar, né, nessa conexão com essas pessoas ou com essa pessoa? Entende? Mas a espiritualidade dizendo não, deixa do jeito que tá. Não foi perda, foi livramento. Entenderam? Vamos entender mais com o tarô? O que mais? Espiritualidade, do que estamos falando, signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, leitura de amor para Áries. Áries. Ó, tem uma oportunidade de amor aqui para vocês. Aqui, vamos ver, vamos tirar mais aqui. Eremita. A Lua. Roda da Fortuna. 5 de espadas. 6 de ouros. Justiça. Cavaleiro de ouros. Aqui, Áries, tem uma pessoa querendo querendo um novo início aqui com vocês. Aqui eu tô sentindo que é uma tentativa de reconciliação, Áries. Alguém que ajude de uma forma muito egoísta com vocês. Por isso que essa pessoa, ela tá meio parada. Ela tá pensando como é que ela vai fazer para se aproximar de vocês. Ela observa vocês pelas redes sociais, tá? Tem muito forte energia de internet aqui. Essa pessoa tem sentimentos ocultos por vocês. Essa pessoa tá sozinha no momento, tá? Quer fazer uma nova proposta de amor para vocês. Tem muito sentimento por vocês,
tá? É alguém que agia de uma forma muito assim, egoísta, né, que eu falei. Uma forma muito egoísta, é uma pessoa que só pensava nela, é uma pessoa que agia como solteiro, como solteira, tá? Alguém querendo ser mais recíproco, alguém tendo a consciência de que não foi tão recíproco com vocês. Entende? Tá? Roda da fortuna, tem movimentação, essa pessoa tem apego por vocês. Justiça, saiu a carta da justiça. Quando sai a carta da justiça, gente, para muitos casos aqui, a gente pode estar falando de algo que aconteceu com essa pessoa, algo que fez com que ela lembrasse das atitudes dela, do comportamento dela com vocês. E isso que trouxe esse despertar. Tá? Não sei que tiragem que foi que eu fiz aí, que eu falei a respeito disso, né? Porque também saiu a carta da justiça, né? São pessoas que assim, nem sempre a gente precisa sofrer para entender alguma coisa, né? Para entender o sofrimento da outra pessoa. Mas, infelizmente, para muitos casos, né? Não existe ainda essa empatia, não existe essa maturidade, né, emocional para se colocar no lugar do outro. Entende? Então precisa acontecer, precisa passar por uma situação parecida para entender. Entende? E é o que aconteceu aqui com essa pessoa. Tá? Não vai ressoar com todos, óbvio, né? Mas para muitos casos aqui, algo aconteceu com essa pessoa que fez com que ela lembrasse do que ela fez para vocês. Ela querendo voltar na energia de vocês mais madura, sabe? Mais assim, querendo fazer uma proposta mais sólida para vocês. Entende? Eu não tô vendo uma pessoa que tá querendo brincar aqui com vocês. De repente essa pessoa brincou com vocês, né? Porque tem uma energia de solteiro aqui. Tá? 5 de espadas, pessoa que agiu de forma egoísta com vocês. É uma pessoa que adiou essa condição de solteiro, de solteira. É uma pessoa que não queria abrir mão, existe um apego em relação a isso. Essa pessoa não queria abrir mão desta condição, entende? Eu quero ter uma pessoa fixa, eu quero ter uma pessoa para estar em casa, para estar me esperando quando eu volto para casa e tudo mais, mas eu não quero abrir mão dos meus contatinhos, eu não quero abrir mão da minha solteirice, entende? Do meu comportamento de solteiro, de solteira, aí não dá, né, gente? Não tem condições, né? Então é uma pessoa que queria as duas coisas ao mesmo tempo aqui, tá? Essa pessoa precisou refletir, precisou ficar sozinha por um tempo, né? Para entender isso, sabe? Eu vejo essa pessoa aqui, ela querendo comprometimento mesmo com vocês, tá? Ó, alguém que volta querendo propor algo sério para vocês, tá? Hierofante fala de comprometimento, né? Pode ser alguém que venha fazer uma proposta de casamento, inclusive, para vocês aqui, ó. Essa pessoa quer um novo início baseado na verdade aqui, então pode ter havido muitas mentiras, algo aí que essa pessoa ocultava, né? Bom, essa pessoa agia como solteiro, solteira, né? Então provavelmente ela ocultava isso de vocês, né? Óbvio, né? Né? Geralmente quem tem essa vida meio dupla, né? Ela vai ocultar, ela não vai mostrar para vocês que ela age dessa maneira, né? Só que em algum momento vocês pegaram no ar, né? Como é que essa pessoa é, tá? Essa pessoa tem sentimentos por vocês, quer um novo início baseado na verdade. Alguém vibrando a energia do Rei de Paus. Rei de Paus com mago. Rei de Paus com mago. Rei de Paus, energia de Áries, Leão, Sagitário, tá? Ó, Rei de Paus com mago, porque o Rei de Paus, ele tem uma energia assim de uma pessoa que não desiste do que quer, entende?
ele luta pelo que ele quer, isso é muito bacana. Ele é ousado, né? Só que ao mesmo tempo, aqui, nessa combinação aqui, porque o Rei de Paus, ele para alguns casos, a gente pode estar falando de uma pessoa que é meio manipuladora. E o mago, ele traz energia de manipulação também. O Rei de Paus, a energia de uma pessoa, ela é muito galanteadora. Então, tá vendo? Saiu a energia do 9 de ouros, uma pessoa que age como solteiro, como solteira. Tá vendo? É uma pessoa galanteadora, é uma pessoa que gosta de ficar jogando charminho por aí. Lembrando que é só energia, não é gênero, pode ser uma mulher, tá? É uma pessoa que não aceita perder. Por isso esse apego. É uma pessoa que não aceita perder. Tá? Essa pessoa vai insistir em vocês, Áries. É uma pessoa que não gosta de ser pressionado, tá vendo? Então, eu sempre digo, né, nas tiragens, energia do Rei de Paus para relacionamentos afetivos amorosos não é a melhor carta, não é a melhor energia, tá? Sendo bem honesta aqui com vocês. É a energia de uma pessoa galanteadora. É a energia de uma pessoa que não se compromete muito, não gosta de ser pressionado, não gosta daquelas regrinhas, sabe? Que existe, não tem jeito, né? Em relacionamento mais sério, né? Existem aquelas regrinhas, né? Você tem que ter um certo posicionamento, você não pode ficar agindo como seu solteiro, solteira. Tem aquela questão de dar satisfação, de conversar sobre o relacionamento. É uma pessoa que foge disso, tá? Ela odeia isso. E chega a brigar, se for o caso. Não gosta, mas gosta de ser bajulado, hein? Gosta de ser bajulado, tá? Eu vejo o Rei de Paus como a energia de uma pessoa extremamente carente, emocionalmente falando. Por isso que ela precisa ser bajulada o tempo todo, ela precisa ser vista, por isso que ela agrada a todo mundo, sai jogando charminho pra todo mundo, entende? Porque quer ser vista como uma pessoa galanteadora, uma pessoa charmosa, uma pessoa, entende? Uma pessoa simpática demais, uma pessoa, entende? É uma pessoa que precisa ser o tempo todo bajulado, né? E veio junto com o mago, né? Tá? Então essa pessoa tá vindo nessa energia, tá? Tá vindo na energia do Rei de Paus. Ó. Tem saudade de vocês, pensa dos momentos felizes que teve com vocês, tá? Ó a energia aqui. Falando. A energia da traição. Ó a energia da mentira aqui. É a pessoa que mentiu pra vocês. Traiu a confiança de vocês. E aí o que aconteceu? Vocês foram embora. Essa pessoa enxerga vocês como uma pessoa ideal pra casar. Por isso que essa pessoa vai vir nessa energia aqui. Querendo comprometimento com vocês, querendo casamento com vocês. Mas essa pessoa vai vir na energia do Rei de Paus. Tá? Que é a energia de uma pessoa que luta pelo que ele quer. Tem essa parte, né? Tem o lado positivo disso tudo é isso. Mas tem aquele outro lado sombra, né? Tá? Aqui é uma pessoa que agia de uma forma egoísta, é uma pessoa que falava sem pensar, é uma pessoa que ela não media as consequências. Entende? É uma pessoa extremamente imatura, porque a pessoa imatura, ela não consegue controlar seus impulsos, né? Não consegue controlar o que faz, o que fala, né? Então aqui tem uma energia porque o Pajem de Espadas, ele traz essa energia de uma língua afiada, de imaturidade na comunicação. Então se ela tá com raiva, ela não consegue separar as coisas, entende? Ela não tem aquela maturidade de, então vou acalmar meus nervos para não falar besteira. Não é uma pessoa que tem esse controle, tá? Então é uma pessoa que realmente falava sem pensar. Eu tô com raiva, eu falo mesmo. Depois é só pedir desculpa, né? Entende? Tem uma pessoa que falava, te ofendia, te agredia, te humilhava, falava o diabo, né? Então é tipo de pessoa que de repente pode ser que não era só com vocês, né?
De repente era com outras pessoas também. Né? Então, geralmente, uma pessoa assim é uma pessoa que arruma encrenca em todo lugar, porque é uma pessoa inconsequente. E é uma pessoa abusada, né? Porque ela fala o que ela quer, sem pensar nas consequências. Né? E totalmente imatura, porque ela pensa assim, eu fiz aquilo, depois é só ir chegar lá, pedir desculpas, né? E tá tudo bem. Né? Eu me lamento, é que, nossa, sabe o que é? Que eu tenho esse problema de ser impulsivo e não sei o que. Tá, só que é uma pessoa que não melhora isso. Errar, normal errar. Todos erramos. Só que aquela pessoa que fica errando o tempo todo, então você percebe que existe um comodismo naquilo. Né? Alguém que se apega àquilo para justificar as suas ações. Então quem que vai aguentar uma pessoa assim? Por isso que vocês se afastaram. Essa pessoa observa vocês, tá? Mas essa pessoa tá bloqueada, essa pessoa tem perfil fake. Tá? Essa pessoa vem na energia de vocês. Então aqui, Áries, essa mensagem aqui não foi perda, foi livramento. Eu acredito que seja para essa pessoa aí. Assim, eu quis dizer, como se essa mensagem fosse para vocês em relação a essa pessoa, entende? Não foi perda, foi livramento. É como se vocês se dedicassem demais. Então é como se essa pessoa enxergasse, conseguisse enxergar agora que vocês eram pessoas que se dedicavam demais ao relacionamento. Uma pessoa exemplo aqui. Tá? Só que ela não deu valor. Então, no caso, para vocês, é como se a espiritualidade estivesse dizendo, não foi perda, foi livramento. Entende? Eu vejo aqui que vocês tem uma energia aqui de vocês dando um tempo aí para vocês refletirem a respeito de tudo, se afastando dos barulhos externos. Barulhos externos é a pessoa se metendo, né? Eu vejo a espiritualidade aqui, tem uma energia da espiritualidade de olho em vocês, Áries. Tá? Para ver qual vai ser a atitude que vocês vão tomar, né? Tá? Os ventos estão mudando. A espiritualidade está de olho em vocês. Energia da pantera, vai ter intervenção da espiritualidade aqui. Despertar. Áries, sabe o que eu tô sentindo aqui? Vai ter intervenção da espiritualidade aqui, tá? Despertar. Sabe o que eu tô vendo aqui, Áries? Vai ter uma intervenção divina aqui, tá? Nesse processo aqui. Essa pessoa vai tentar se aproximar de vocês, mas a espiritualidade vai intervir. Entendi. A espiritualidade está de olho nessa situação toda. Está de olho nessa pessoa que tá rondando vocês aqui. Tá? A espiritualidade vai intervir aqui. Porque enxerga vocês como uma pessoa muito especial. Tá? Aqui a espiritualidade vai intuir vocês, vai fazer vocês terem um despertar. Porque aqui tem... lembra que eu falei? Essa pessoa pode ser uma pessoa muito manipuladora. Então pode ser que vocês caiam na dela de novo. Por isso a espiritualidade está de olho.
tá? Mas a espiritualidade vai intervir aqui para que vocês tenham um despertar, ou seja, vocês vão ter uma intuição, algo vai fazer com que vocês realmente se afastem dessa pessoa, tá? Ó, é uma pessoa falsa. Aqui não tem jeito. Aqui é uma pessoa falsa, tá? Eu vejo que vocês têm capacidade de alcançar novos patamares aqui, tá? Ó. Vocês enxergam essa pessoa como um grande problema na vida de vocês, mas vocês vão superar isso aí com a ajuda da espiritualidade. Tem uma grande transformação na vida de vocês, tá? Essa pessoa não vai ficar na vida de vocês. Áries. Tá? O que aconteceu aqui foi muito sério. Eu não sei o que foi, mas foi muito sério aqui, tá? Envolveu mentira, envolveu traições, né? Envolveu manipulação. Então, assim, ó, reserve um tempo para respirar. Seu esforço está valendo a pena, tá vendo? Significa o quê? Como se vocês não tivessem paz porque essa pessoa não deixa vocês seguirem. Tá? Tem uma energia de possessividade aqui. É uma energia pesada aqui, tá? Então é como se vocês estivessem muito cansados. Vocês, para muitos casos, vocês estão sentindo essa energia negativa dessa pessoa. Então vocês pode até acabar afetando a saúde de vocês, mental, emocional, física. Porque a energia dessa pessoa é uma energia muito negativa, muito pesada, tá? Mas a espiritualidade dizendo que seu esforço está valendo a pena de se afastar, entende? Dessa energia, dessa pessoa, tá? A espiritualidade está de olho de você. A espiritualidade vai intervir nisso. Ela não vai permitir que vocês caiam na lábia dessa pessoa, tá? Ok? Então, assim, essa mensagem, ela realmente veio como um alerta mesmo, tá? De que essa pessoa vai tentar se aproximar de vocês, né? Mas essa pessoa ela volta vibrando na energia do Rei de Paus, tem uma energia de manipulação ainda, tá? A espiritualidade falando para vocês que não foi perda, foi livramento. Vocês terem se afastado dessa pessoa não foi perda, foi livramento, tá? Essa pessoa vai insistir ainda, é uma pessoa extremamente insistente, porque o Rei de Paus é a energia de uma pessoa bem insistente, né? Mas por quê? Porque para ela vê vocês como uma pessoa que vale a pena investir. Só que não é recíproco. Tá? Essa pessoa ela não está vibrando na energia de uma pessoa família, de uma pessoa que tem maturidade, de uma pessoa, entende? Não. Não tem essa energia, tá? Então ela tem intenção, ela tem sentimentos por você, ela tem intenção de querer um novo início com vocês? Tem, mas até aí, né? A espiritualidade não está vendo ela como uma boa pessoa, independente do olhar de vocês para essa pessoa, tá? A espiritualidade está alertando vocês. Então, se ainda vocês têm algum olhar sei lá, de pena dessa pessoa, de querer voltar com essa pessoa, fica o alerta, tá? É um alerta da espiritualidade para vocês, para que vocês abram os olhos aí, tá? Então aqui realmente essa tiragem veio mais como um alerta para vocês, ok? Bom, temos aqui signo de Capricórnio, Virgem, Libra, Touro, Áries, energia de vocês, tá? São os mais fortes, ok? Bom, agora independente da tiragem, eu vou fazer aquela combinação dos signos, tá? Para vocês. Então, para quem está se relacionando com o signo de Touro, tá? Se for reconciliação, essa pessoa do signo de Touro querendo um novo início com vocês, tem muito sentimento por vocês, tá? Vai querer um novo início com vocês aí.
a fazer uma nova proposta de amor. Se for um relacionamento novo, uma pessoa que vai se declarar para vocês, vai querer um início com vocês, tá? Uma pessoa que já tem muito sentimento por vocês. Provavelmente alguém que vocês já conheçam, tá? Signo de Virgem, se for reconciliação, é uma pessoa que, né, tinha uma língua muito afiada, era muito imatura no modo de falar, tá? Pode ter ofendido vocês, pode ter tido muitas brigas, fofocas, enfim, tá? É uma pessoa que observa vocês pelas redes sociais, pode perguntar de vocês para outras pessoas, tá? Se for uma pessoa nova, é alguém que observa vocês pelas redes sociais, então pode ser alguém que vocês conheçam, tenham conhecido pela internet, tá? Ou não necessariamente, né? Pode ser algum outro amigo, amiga que não se revelou para vocês, mas acompanha vocês através das redes sociais, tá? Signo de Capricórnio, se for reconciliação, essa pessoa tem muito apego por vocês, tá? Aqui não diz se essa pessoa vai vir atrás de vocês ainda, pelo menos no momento não. Mas eu vejo que existe uma energia de muito apego por vocês, tá? Se for um novo relacionamento, uma pessoa que quer propor estabilidade para vocês, signo de Capricórnio, certo? Signo de Peixes, para quem está se relacionando com alguém do signo de Peixes, se for reconciliação, eu vejo que essa pessoa está no momento de pausa, essa pessoa está analisando, refletindo muito a respeito do que aconteceu aí, tá? E se for uma pessoa nova, é uma pessoa que também está meio parada. Pode ser que vocês estejam conhecendo alguém e vocês pensem assim, essa pessoa não toma atitude, realmente, essa pessoa está meio paradona, tá refletindo a respeito de algo, tá? Então, para cada caso vai ser um caso aqui, né? Então pode ser que essa pessoa esteja refletindo a respeito dos relacionamentos que teve, sabe? Analisando, fazendo comparações, enfim. Pensando, tá? Pensando muito se vale a pena entrar investir num novo relacionamento ou não, enfim. Eu não vejo movimentação aqui, tá? Signo de Câncer, se for reconciliação. Se for reconciliação, eu vejo que é uma pessoa que está seguindo a vida dela, tá? Eu não vejo, não está favorável para reconciliação. Eu vejo que essa pessoa está seguindo a vida dela. Tá se cuidando mais, tá investindo mais nela mesma, tá focando mais no trabalho, tá? E se for uma pessoa nova, eu vejo que alguém que vai querer realmente, sabe aquele relacionamento onde vai ter um diálogo bacana, né? A pessoa vai te ouvir, você vai ouvir ela também. Então, assim, vai ter empatia, vai ter uma cumplicidade muito grande entre vocês. Então, tá muito favorável para que vocês construam algo juntos, que vocês realmente cresçam, prosperem juntos, né? Justamente porque vai ter essa cumplicidade toda, tá? Que bacana, energia bacana. Signo de Escorpião, se for escorpião, se for reconciliação, tá? Eu vejo que essa pessoa tá refletindo muito, muito mesmo. Essa pessoa tá sozinha, tá? Ela não está com ninguém e ela está refletindo muito a respeito de tudo que aconteceu. Ela tá num momento de reflexão, tá? De isolamento aqui. Eu vejo um silêncio entre vocês não estão se falando, tá? Mas essa pessoa tá refletindo muito a respeito, tá? Se for uma pessoa nova, eu vejo que é uma pessoa que já passou por muitas experiências afetivas, né, na vida, tá? Eu vejo que é uma pessoa que está sozinha também. Então, provavelmente, ela tira vocês dessa energia de solitude que vocês estão, tá? Uma pessoa que tem muita conexão com a espiritualidade também. Certo? Áries com Áries, eu vejo aqui, se for uma reconciliação, essa pessoa tem muito sentimento por vocês, tá? Sentimentos ocultos, ela não revela, mas ela tem muito sentimento por vocês, pensa muito em vocês, principalmente à noite, tá? Não vejo energia de movimentação por enquanto, mas eu vejo que essa pessoa tem sentimentos por vocês ainda. E se for um novo amor, eu vejo também sentimentos ocultos aqui. Eu vejo certos receios, medo, pode ser que essa pessoa já conheça vocês, pode ser que vocês já conheçam, a pessoa nunca se revelou para vocês, mas já tem sentimento por vocês, mas ela não se revela porque ela tem certo receio, medo, por alguma razão, tá? Pode provavelmente ter a ver com traumas do passado, algo do gênero,
ok? Signo de Leão, se for reconciliação, eu vejo movimentação, tá? Eu vejo progresso aqui, eu vejo que alguém vai querer resolver essa situação aí, tá? Se for uma nova pessoa, também movimentação. Então, se tudo estava parado na vida de vocês, nada acontecia, as coisas passam a acontecer de uma forma muito positiva, mudanças muito positivas a caminho, certo? Signo de Sagitário, se for reconciliação, é uma pessoa que teve a consciência de que agiu de uma forma muito egoísta com vocês, tá? Também não vejo movimentação, mas eu vejo essa pessoa tendo a consciência de que agiu de uma forma muito egoísta com vocês. Sagitário, tá? Se for uma pessoa nova, não está favorável, Áries, tá? É uma pessoa assim que pode ser muito egoísta, uma pessoa que muito individualista, pode ser uma pessoa que pense muito só nela, tá? Então não está muito favorável aqui não, tá bom? Signo de Libra, se for signo de Libra, se for reconciliação, eu vejo alguém que está querendo ser recíproco com vocês, tá? Vai querer ser recíproco, vai ter reciprocidade, né, no relacionamento, pelo menos vai querer promover isso, tá? Se for uma pessoa nova, pode ser uma pessoa que possa vir ao seu auxílio, pode até ajudar vocês financeiramente, mas é uma pessoa que também vai querer ser muito recíproca com vocês, tá? Vai ter um equilíbrio muito grande aí. Vai ter empatia, entende? Ok? Signo de Gêmeos, se for reconciliação, alguém que quer ser muito justo com vocês, alguém que de repente se lascou aí com alguém, né? E acordou para a vida, percebeu o que tinha ao lado, por exemplo, tá? Um exemplo aqui. Essa pessoa querendo ser justa com vocês, tá? Se for uma pessoa nova, uma pessoa também justa, alguém trazido pela espiritualidade, alguém que vai ser muito justo com vocês, vai ser uma relação muito justa, muito equilibrada, tá? Signo de Gêmeos. E, por fim, signo de Aquário, se for uma reconciliação, alguém voltando aí de uma forma mais comprometida, então se é alguém que agia de forma muito irresponsável, imatura, essa pessoa volta de uma forma mais comprometida, tá? Querendo assumir vocês, enfim, tá? Se for uma pessoa nova, também é a mesma coisa, é uma pessoa que não vai querer vir brincar com vocês, não é uma pessoa aventureira, é uma pessoa que vai estar em busca de relacionamento sério, então vai se dedicar para valer em relação a vocês, tá bom? Bom, é isso que eu tenho para vocês, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos, e a gente se vê na próxima leitura, certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.